Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Anderson Schaurich, eu faço faculdade de Letras na Uninter, ou seja, serei um futuro professor de português, espero que breve. Ok, pessoal? Esse é meu primeiro vídeo que eu estou gravando, que é referente ao estágio, tá? Que agora, querendo ou não, o estágio está online devido à pandemia, né? Coronavírus. Então, nesse momento nós faremos ele online. Então assim, pessoal, eu vou trabalhar poemas, tá? O meu estágio é para ensino fundamental, ok? Eu vou trabalhar um pouco sobre leitura de poema, estruturação de um poema, maneira de fazer ele e a interpretação dele, tá ok? A gente vai fazer uma breve aula, mas que já dá para ter uma noção de algumas coisas que tem muitos alunos que têm dificuldade ainda, tá ok? Então vamos passar ali, vou mostrar o poema para vocês, vou fazer a leitura, depois nós vamos para conversar um pouco sobre ele. Bom, o poema que eu escolhi é Asas de Guarda-Chuva, do Heitor Ferraz. Okay? Eu vou fazer a leitura deste poema, depois nós vamos conversar um pouco sobre ele. Então, Asas de Guarda-Chuva, Heitor Ferraz. Quando começa a chover, os morcegos se assanham, abrem suas asas pretas e na chuva se banham. Passam em voos rasantes, raspando por nossas cabeças. Alguns se agitam e dançam, outros voam com pressa. Mas quando a chuva para, zapt-zupt, a asa se fecha e eles dormem recolhidos atrás da porta numa brecha. Alguns, pobres coitados, acabam esquecidos, ficam tristes e pendurados entre achados e perdidos. Perfeito, pessoal? Então essa é a leitura do poema, ok? Agora nós vamos fazer uma breve interpretação deste poema, tá? E aí depois nós vamos continuar conversando. Bom, primeiramente, eu recoloquei ali o poema de novo, um pedaço pequeno dele. Botei 3 questões a ser levantadas e uma breve observação ali. Porque assim, ó, o que acontece? Poema, na literatura, ele não existe uma verdade absoluta na interpretação, tá? E sim verdades possíveis. O que seria isso? Eu tenho um poema, a maneira com que eu leio, ou que o meu colega lê, ou que outra pessoa vai ler, às vezes a interpretação não é totalmente igual. E isso não é errado, não existe erro para isso. Lógico, a gente sempre fala assim que o poema ele não é escancarado, ele é aberto, ou seja, eu posso fazer a leitura desse poema, eu vou ter a minha interpretação dele, outra pessoa pode ler, um aluno pode ler, eu não vou cobrar o aluno de ter a interpretação igual à minha, porque são maneiras diferentes. Lógico, tem que ter uma comparação correta de todos, não pode ser algo muito escancarado. Depois eu vou explicar isso para vocês. Bom, as questões que eu levantei ali. Primeiramente, qual é o animal que é comparado a um objeto no poema? Bom, se vocês lerem ali, ó, primeiramente, tá? O animal que está ali é o morcego, ok? Quando começa a chover, os morcegos se assanham, abrem suas asas pretas e na chuva se banham, tá? Ok, só que ele está sendo comparado a um objeto. O objeto não está escrito aqui no poema, no corpo do poema, tá? Então, eu vou ler até a parte que a gente vai ter a certeza do qual é o objeto que a gente está falando. Ó, quando começa a chover, os morcegos se assanham, abrem suas asas pretas e na chuva se banham. Passam em voos rasantes, raspando por nossas cabeças, alguns se agitam e dançam, outros voam com pressa. Mas quando a chuva para, zapt-zupt, a asa se fecha e eles dormem recolhidos atrás da porta numa brecha, ok? Ou seja, aqui está dizendo que quando a chuva para, os morcegos se recolhem, tá? Morcego, todo mundo sabe, é um animal que gosta
da noite e ele recolhe de dia, não necessariamente chuva e sol, ou seja, ou chuva e não está chovendo. Ou seja, aqui a gente já tem um entendimento que é um guarda-chuva. Porque, ó, então vamos lá. Para a segunda questão que a gente vai trabalhar sobre essa parte. Quais as semelhanças que o animal tem com o objeto que levou o poeta a fazer a comparação? Primeiro, quando começa a chover, o morcego se assanha, ou seja, ele abre suas asas pretas, que é a mesma asa de um guarda-chuva convencional. Existem guarda-chuvas de outras cores, porém a gente está trabalhando com um convencional, que é o preto, tá? Na chuva se banham, é usado para isso, o próprio nome já fala. Passam em voos rasantes, raspando por nossas cabeças, ou seja, o guarda-chuva, nós sempre trazemos ele para perto da cabeça, para a gente não se molhar, ok? Ali ele diz também assim, ó, alguns se agitam e dançam, outros voam com pressa. Por que ele está falando isso? Aí vai da interpretação. Aqui eu estou fazendo a interpretação que quando começa um vento forte, eles voam com pressa. Guarda-chuvas, às vezes a gente está andando na rua e se perde. O guarda-chuva vira, isso acontece. Ou seja, alguns se agitam e dançam, outros voam com pressa. A gente pode estar trabalhando, vem uma ventania, você vai ficar com o guarda-chuva para os lados, vento muito forte, leva ele embora, tá? Esse é o entendimento que eu tive dessa parte, tá? Aí a próxima pergunta ali, o que acontece com um animal quando a chuva para? Aqui tá falando que o quê? Quando a chuva para, eles dormem, recolhidos. Mais uma parte de interpretação. O morcego, ele não vai dormir devido à chuva, e sim devido a parte de amanhecer o dia, porque são animais noturnos, tá certo, pessoal? Ou seja, então o que acontece com o animal quando a chuva para? Eles são fechados, guardados atrás da porta para que não molhe a casa e ficam ali até que seja necessário de novo, tá? Aí tem a parte ali, tem um trecho que alguns pobres coitados acabam esquecidos, ficam tristes e pendurados entre achados e perdidos. Muitas pessoas acabam não usando mais o guarda-chuva. Às vezes mora em apartamento, tem o carro dentro da garagem, sai de carro, vai para o serviço dentro de uma garagem fechada, acabam não usando mais. Ou seja, os guarda-chuvas, né, são esquecidos em casa e não são usados mais. Outros, a gente acaba indo no local, deixando o guarda-chuva e quando vai embora, parou de chover, esqueceu do guarda-chuva. Então ele acaba se perdendo, tá? Então, por que eu vou voltar àquela parte? Que não existe uma verdade absoluta na interpretação, porém ele não é escancarado. Bom, essa é a minha interpretação. O texto está usando um animal, que é o morcego, porém é o entendimento de um guarda-chuva. Os outros entendimentos de vento, de esquecer o guarda-chuva, foram feitos por mim. Você não pode dizer assim, o texto está falando de morcegos e chuva. Eu entendi que é um passarinho. Ele é um poema aberto, porém ele não é escancarado. Esse não teria lógica, tá? Então, basicamente é isso que é a parte da interpretação do poema. Partindo para o próximo item, pessoal, eu vou estruturar um pouquinho o poema só para vocês entenderem. Bom, o poema, como é que ele é feito? Poemas são feitos por linhas curtas, por camadas de linhas, espaçamento, linhas, espaçamento. Então vamos lá. Como é que a gente trabalha essa parte? Cada linha de um poema é chamado de verso, ou seja, cada linha é um verso. Quando você tem um aglomerado, um conjunto de versos separados, depois por um espaço e mais versos embaixo, você forma a estrofe. Como você pode ver, são 4 versos que formam uma estrofe, 4 versos que formam uma estrofe, e assim sucessivamente.
Ou seja, o poema ele é estruturado assim: versos, linhas curtas, estrofes, tá? Eu coloquei escrito ali quarteto ou quadra. Por quê? Existem nomes para a quantidade de versos que tem dentro de uma estrofe. Esse poema ele é feito por 4 estrofes e cada estrofe é um quarteto. Por quê? Porque são 4 versos em cada um, ok? Do lado eu botei o nome, por exemplo, quando existe conjunto de versos. Existem poemas que tem um verso, 2 versos, que é o dístico, 3 versos, terceto, 4 versos, que é o nosso, que é a quadra, ou quarteto. Tem o quinteto, sexteto, sétima, oitava, nona, décima, e acima de 11 são versos que eles chamam de irregulares. Tá certo, pessoal? Não é tão comum usar em poemas. Poemas é mais normal. Estrofes, quadras, tercetos, quinteto. Isso é o mais normal de se usar. Tá bom, pessoal? Mas é assim que se monta, então, um poema. Você vai pegar verso, você vai ter as estrofes, tá? Próxima parte, para vocês entenderem. Parte de rimas. Existem versos muito antigos, e agora os mais atuais até não estão vindo tanto, que eles usam rimas que elas se fecham no final de cada verso. Ou seja, no caso as rimas são semelhantes, que vem no final do verso, algumas vêm no meio dos versos, tá? O que são rimas soantes? São o que tem o mesmo som. Por exemplo, ali, zapt zupt, a asa se fecha, atrás da porta numa brecha. Então, são rimas soantes que se combinam. Eu botei uma estrofe embaixo para vocês entenderem um exemplo de rima alternada. Alguns pobres coitados acabam esquecidos, ficam tristes e pendurados entre achados e perdidos. Eu até fiz colorido ali para vocês entenderem. O primeiro verso combina com o terceiro e o segundo combina com o quarto. Isso daria então AB, que é um exemplo de rima alternada. Existem rimas opostas e existem versos livres, que são estrofes que não têm rimas. Já são usados também hoje, eles não possuem rimas no final nem rimas no meio, somente é um poema. Okay? O próximo item que eu quero explicar para vocês, que eu sempre achei o mais complicado e acredito que os alunos também achem, é a escansão silábica, pessoal. O que é isso? É a separação silábica que você faria num texto, porém ela é diferente. Então, vamos lá. Como é que funciona? Professor, eu sei fazer separação de sílabas, é fácil. Ok, vamos fazer a separação normal. Dessa estrofe. Quando começa a chover, os morcegos se assanham, abrem suas asas pretas e na chuva se banham. Ok, vamos lá para a primeira. Se fosse fazer normal. Quando começa a chover. Professor, daria 8 sílabas. Ok? Perfeito, pessoal. Só que é aí que está a pegada. Quando você tem uma palavra que termina com vogal e a próxima palavra começa com uma vogal, existe um encontro onde que você tem que juntar nos poemas. Isso faz parte da escansão silábica de poemas. Ou seja, vamos lá. Seria quando começa a chover. Tá? Então, nós temos 7 sílabas e não 8 que se fosse normal. Tá? Então, uma parte que eu fiz para ficar mais fácil. Acima de 7 sílabas para mais, a gente chama de redondilha maior e 6 sílabas ou menos, redondilha menor. Tá? Eu peguei o exemplo ali de baixo que tem 6 sílabas. Professor, mas vamos lá. Os morcegos se assanham. Professor, mas não tem 6, são 7. Não, pessoal, aí que tá. Em escansão silábica, o que conta é a sílaba mais forte da última palavra.
Os morcegos se assanham. Então, são 6 sílabas, redondilha menor, tá? Uma coisa que eu quero mostrar para vocês, que isso vocês vão ver muito em poemas, tá? Os poetas, eles faziam os poemas até com o número de sílabas contadas. Você pode perceber nessa estrofe aqui. O primeiro verso, ele tem 7 sílabas. O segundo verso, ele tem 6 sílabas. O terceiro verso tem 7 e o quarto verso tem 6 sílabas de novo. Isso não foi ao acaso, isso é pensado, pessoal. Por isso que se torna tão legal o poema. Ele é muito bem estruturado, muito bem pensado para depois ser colocado no papel. Bom, pessoal, esse foi meu vídeo, espero que tenham gostado. Em breve estarei fazendo mais vídeos. Um abraço.